Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema que eu acho muito interessante, que é um tema que todo mundo, iniciou um dia no Espiritismo, então, que é iniciando no Espiritismo. Então, a gente vai abordar hoje algumas partes, algumas mensagens, também dos Espíritos sobre essa questão do iniciando no Espiritismo. E também a gente vai abordar sobre como a gente vai poder iniciar o Espiritismo da forma correta, do jeito certo. Então, hoje contamos novamente com a presença da nossa irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão aqui conosco no Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante, né? O que é Espiritismo, né? E como que a gente inicia o nosso caminho nessa doutrina que é tão bonita, tão consoladora, traz tanto entendimento para nós, né? Então, é uma alegria falar disso, Jefferson. Mas a gente que está começando, o pessoal que está começando seu espiritismo, é muito interessante a pessoa ter um norte, ter alguém que oriente a começar do jeito certo, né? Então, Lara, o que você pode falar sobre a questão, para a gente poder começar esse programa de hoje, iniciando, definindo o que é o espiritismo? Como que a gente pode saber o que é o espiritismo? Permitam-me citar aqui André Luiz no livro O Espírito da Verdade, que ele define espiritismo para mim de uma forma tão bonita e tão simples que eu não poderia, me perdoe Allan Kardec, mas eu vou citar primeiro André Luiz. Que André Luiz diz assim: espiritismo é caridade em movimento. E é exatamente isso, gente. Né? A gente vai ver isso no que o próprio Kardec fala, né? E, aliás, tem uma curiosidade, porque o que é espiritismo, nessa pergunta, é o título do segundo livro publicado por Allan Kardec, né? Que foi publicado em 1859, 2 anos depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, né? Que foi publicado em 1857. Esse livro, que é Espiritismo, de Kardec, ele traz as noções elementares, né, do mundo invisível pelas manifestações ali dos espíritos. É o resumo dos principais pontos ali da doutrina espírita, né, e respostas às principais objeções que alguém possa ter aí ao espiritismo, né? Lá no prólogo, o Kardec define o que é espiritismo de forma muito didática. Né? Ele diz que espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Né? Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Então, é brilhante, né? Então, o espiritismo ele pode ser assim definido: é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei, no item 5, cujo título é O Espiritismo, Kardec vai dizer que o Espiritismo é a ciência nova, né, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Né? O Espiritismo mostra para nós, gente, essa relação com os espíritos não mais como sobrenatural, né? Mas muito ao contrário disso, como uma das forças vivas e atuantes da natureza, né? Essas relações com os espíritos, elas são fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje, né, se a pessoa não tem conhecimento, são compreendidos, né, são tomados mesmo por sobrenaturais. Aí a gente faz com que esses fenômenos sejam relegados ali à pecha de fantásticos, né, maravilhosos, né, dependendo ali da situação da pessoa, a pessoa vai achar que aquela manifestação que ela está num filme de horror, né? Então, assim,
essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, né? E daí vem que muito do que ele disse permaneceu de forma ininteligível ou falsamente interpretado, né? A gente vê as parábolas, né? Como elas foram muito mal interpretadas. E o Espiritismo, ele é a chave, né? Com auxílio do qual tudo se explica de modo muito fácil. Eu acho Kardec brilhante nessa definição dele. E é claro, gente, o Espiritismo, ele é transformador. Transformador. Emmanuel, que é o mentor do Chico, né? Chico Xavier, numa reunião em 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, né? Aqui em Minas Gerais, ele foi consultado sobre uma questão interessante, né? Ele foi perguntado assim: apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Perguntaram para o Emmanuel. Né? Se é o caráter da ciência, se é o caráter filosófico ou se é o caráter religioso. E aí, Emmanuel, brilhante como sempre, né? Emmanuel vai dizer o seguinte, que a gente pode tomar o espiritismo, né, simbolizado de modo que seja esse triângulo de forças espirituais, né? A ciência e a filosofia que vão vincular à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, tem esses três aspectos realmente: científico, filosófico e religioso. No campo, no aspecto da ciência e também da filosofia, né, a doutrina espírita, ela é sempre ali um campo de investigações humanas, né, como qualquer outro movimento ali coletivo da ciência de natureza intelectual. O espiritismo visa o aperfeiçoamento da humanidade. Agora, no aspecto religioso, ele repousa a sua grandeza divina para restaurar o evangelho de Jesus Cristo, né? E estabelecer ali de forma definitiva a renovação do homem, né? Para que nós tenhamos um futuro espiritual muito melhor, né? E é só a gente lembrar também, né, lá do livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, está lá, dissertações espíritas. Gente, leiam essa parte, porque há ali uma mensagem de um espírito, que é o espírito da verdade, que nós sabemos que é Jesus, né? É uma mensagem maravilhosa. Corram lá para vocês lerem. Nessa parte de dissertações espíritas, tem várias mensagens. Tem a mensagem do J.J. Rousseau, que ele vai dizer que espiritismo, olha que beleza, é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Por que ele diz isso? Porque o espiritismo descortina para nós essa relação com essa realidade dos espíritos, de que nós somos espíritos, que não morremos, né? O corpo morre, mas o espírito continua a sua jornada, reencarna diversas vezes. Então, veja, realmente é uma alavanca que afasta a cegueira dos nossos olhos, né? Ele diz, o J.J. Rousseau, muito inteligente, né? Ele diz que o homem discute ali apaixonadamente por muitas coisas, né? A gente vê hoje, né? Se discute por tudo. Futebol, política, a vida das celebridades, e isso e aquilo, né? O ser humano gosta de uma boa discussão. Mas ele vai ressaltar, entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. E não é verdade? Nós sentamos para discutir, e discutir não é briga, tá, gente? Discussão é a conversa. Para discutir
os valores morais, os valores espirituais? Você faz isso na sua família? Você conversa com o seu filho? Vocês sentam ali em algum momento do seu dia a dia para tratar desses assuntos? Não, a gente relega eles, né? Não, esse assunto é lá na igreja, é lá no templo, é lá na casa espírita, é lá não sei onde, né? Mas em casa não. E nós temos que trazer o espiritismo cristão para o nosso dia a dia. É isso que a gente tem que fazer, né? Porque, olha só, gente, as multidões, aos olhos das multidões, né, todos os tipos de aperfeiçoamento são úteis, né? O aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento físico, né? Você vai lá malhar na academia, não sei o quê, né? Não, tem que ler muitos livros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas e o aperfeiçoamento da alma? Esse não é tido como aperfeiçoamento? É o maior de todos, né? Olha, elas não passam de fantasias, né, de quimeras próprias ali, quando muito essas discussões sobre aperfeiçoamento da alma, elas são discutidas ali, né, por padres, né, por pastores, poetas, né, as mulheres ali, né, numa roda de conversa ali. Mas, gente, o aprimoramento da alma, o aperfeiçoamento espiritual deve ser tratado com seriedade por cada um de nós, né? É por isso que o J.J. Rousseau foi dizer assim, olha, ressuscitando o espiritualismo, porque espiritualismo e espiritismo são coisas diferentes, eu vou explicar. O J.J. Rousseau fala assim, ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Vejam, eles, né, J.J. Rousseau nos chama de ingratas criaturas, né? E nós somos mesmo. Por quê? Porque, olha, o que é espiritualismo, né? O espiritualista é aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo, tá? É aquela que acredita em Deus, tá? Todas as religiões, elas são necessariamente fundadas ali sobre o espiritualismo, ou seja, transcende, né? Você acredita num Deus, você acredita na vida espiritual. Agora, tem uma coisa, qualquer um que creia que em nós exista outra coisa, né? Ali, além da matéria, né? Tem uma alma, tem um espírito, é espiritualista. Mas ser espiritualista não implica a crença nos espíritos e nas manifestações. Isso quem traz é o espiritismo, né? Kardec cunhou esse termo espírita justamente para que não houvesse equívoco, né? O espiritismo traz a concepção das ideias relativas aos espíritos, né? Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Nós temos que deixar isso bem claro. Então, olha o que o Rousseau fala, que o espiritismo ele vai trazer dignidade para a criatura, porque traz entendimento, traz compreensão, traz resignação diante dos problemas que a gente vive, né? Resignação quer dizer que você não vai se rebelar, que você não vai se revoltar, você compreende por que você está passando por aquela dificuldade e traz a cada criatura que conhece o espiritismo a ideia de que nós temos que nos elevar, evoluir. E isso é muito bacana, né, gente? Isso realmente é muito bacana. O Leon Denis, gente, maravilhoso, né? Leon Denis tem um livro chamado Catecismo Espírita.
É um livrinho curtinho, pequenininho, pouca gente conhece esse livro, né? Todo mundo conhece mais ali o Depois da Morte, né? O Grande Enigma, né? O Problema do Ser, do Destino da Dor. Mas esse livrinho, gente, ele é ótimo, porque ele sintetiza também, como Kardec fez, a doutrina espírita, de forma ali como se fosse... Ele usa a palavra catecismo, não é no sentido ali da Igreja Católica, tá? É como se fosse realmente ali uma série de questões principais do espiritismo. E ele brilhantemente, né, Leon Denis é brilhante, ele vai dizer o seguinte, que o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais, pois faz vê-las de tão alto, né? Todas essas coisas. O espiritismo traz uma concepção que faz você ver essas coisas tão de mais alto que até certo ponto o sentimento da personalidade desaparece ante a grandeza do conjunto. É o Leon Denis, gente. Leon Denis é fantástico, né? E ele vai dizer o seguinte, e isso é importante, para quem está iniciando aí, né, nesse caminho aí de busca pelo conhecimento e está se deparando aí com o espiritismo, Leon Denis faz um questionamento, assim, a vantagem em praticar o espiritismo? E ele responde, sim, contanto que não se abuse. Mas qual é esse abuso que o espiritismo traz? Né? Porque como que a gente deve praticar o espiritismo? Desenvolvendo a mediunidade, assistindo às reuniões espíritas, moralizando os espíritos inferiores, moralizando também, né? Ajudando os espíritos sofredores, seguindo os conselhos dos espíritos, dos bons espíritos, né, gente? E como que a gente abusa do espiritismo? Quando a gente faz evocação por diversão, né? Lembra daquelas mesinhas lá, aquele trem lá do copo, não sei o que lá? Não façam isso, gente. Esse tipo de brincadeira, você está evocando um espírito. Então, não façam isso. Não é diversão, né? A relação com o mundo espiritual tem que ser levada com seriedade, né? Recebendo ali comunicações infantis demais, ou evocando espíritos, preste atenção, para receber pagamento dos que desejam ouvi-los. Tem muita gente por aí, a gente anda na cidade, de vez em quando a gente vê uns trenzinhos empregados lá nos postes, nas paredes, né? Faço feitiço para trazer o seu amor, não sei o que lá, faço amarração, faço isso, faço aquilo. Olha, você está evocando espírito para te ajudar nessa tarefa e está recebendo pagamento por isso. Depois, não vá reclamar daquilo que te acontece, né? A gente não há, porque, olha, é muito complicado, viu? Olha as companhias espirituais aí que você está andando, né? Então, nós temos que entender que se Deus... Estou falando demais, né, Jefferson? Mas vou terminar aqui. Se Deus envia os espíritos para instruir, para orientar os homens, é para que os homens, nós todos, cada criatura, se esclareça sobre os seus deveres, né? Os espíritos, eles nos mostram um caminho por onde a gente vai abreviar as nossas provas, né? E com isso a gente apressa o nosso progresso. Porque o destino do homem, qual que é? Chegar à perfeição. Vamos lembrar só da questão 799 do livro, de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se o espiritismo pode contribuir para o progresso do homem, da humanidade, né? E os espíritos respondem, né, com aquela lógica de sempre, né, que lhes é peculiar, que sim, pode contribuir sim. Como? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, né? Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Por quê? Porque o homem percebe que ele não morre, o corpo morre, mas ele continua, né? Então, o homem percebe melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Ou seja, quanto mais eu me melhoro nessa vida, melhor a minha vida depois, né?
Então, o Espiritismo, ele abole esses prejuízos de seitas, né, de castas, ele ensina o homem a grande solidariedade que usar de unir como irmãos, diz os Espíritos. Então, gente, o Espiritismo contribui muito, muito para o progresso da humanidade, né? A gente só... Agora tem uma coisa também, né? Emmanuel fala, né? Alguém uma vez perguntou para o Emmanuel, o que é que vai ser do Espiritismo? E ele fala, o que os homens fizerem dele. Então, a gente tem que ter bom senso em tudo, viu, gente? Né? Falei muito, né, Jefferson? Que é isso, Laura. Muito bom. Muito boa explanação. E eu acho muito interessante, né, que a gente tem que ver o espiritismo, né? Quem está começando a querer estudar espiritismo, querer conhecer o espiritismo, entender que o espiritismo é sempre luz, nunca é trevas. Então, como a Lara expôs aqui, jamais você vai ver espiritismo ou algum espírita de verdade fazer qualquer coisa errada, qualquer coisa equivocada, que vá contra as leis divinas ou contra os ensinamentos que os espíritos nos colocam, né, que Jesus nos coloca também no seu evangelho. Então, o espiritismo é para a gente poder se aprimorar, para a gente poder se elevar como almas aqui encarnadas, e também poder aplicar o evangelho, né, aplicar a doutrina espírita, para podermos avançar, podemos aprender também as questões da vida aqui na Terra. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala falando o seguinte, indicando um livro que eu acho muito interessante para quem está começando, porque às vezes a pessoa que está começando, ela vai ser indicada, algumas pessoas indicam um livro mais complexo, um livro mais difícil, né? Nem todas as pessoas têm a facilidade de aprender o livro dos Espíritos logo de cara. Então, o que eu indicaria primeiro, realmente, a pessoa fazer a leitura da obra que Allan Kardec organizou, que é Espiritismo em sua mais simples expressão, que é uma obra magnífica. É um livro que Kardec coloca de forma mais fácil todo o seu enfoque doutrinário, todos os seus princípios, os principais temas, as principais orientações que os espíritos deram, que Kardec colocou ali, expôs nessa obra. Essa obra ela não é grande, é uma obra fina, é pequenina, né? Eu acho que é interessante você começar por este livro, tá? É interessante a gente fazer essa leitura, a gente aprender o Espiritismo, né? Da maneira mais fácil possível, mais simples. Então, a Lara definiu muito bem a questão, né, sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo, e eu não quero ser redundante, né, porque a Lara falou muito bem, se expressou muito bem sobre o tema, sobre essa questão do que é o Espiritismo. Mas para o Emmanuel, né, que complementar o que a Lara falou, para Emmanuel, no livro Roteiro, na obra Roteiro, que é uma obra que foi psicografada pelo Chico Xavier, uma obra que eu aprecio muito, né? O que é Espiritismo para Emmanuel nesta obra? Que ele fala nessa obra? Ele fala que o Espiritismo é um processo libertador de consciências. Ou seja, é o Espiritismo que vem à luz, traz a luz e tira de nós toda aquela cegueira, todas aquelas vendas que cobrem nossos olhos, né? Que não permite que a gente olhe além daquilo que nossos olhos podem ver. A libertação das consciências é uma coisa que nós precisamos entender, que é o nosso foco de aprender, compreendendo, trazendo conhecimento até nós, porque a libertação se dá, como diz, né, João 8:32, conheceis a verdade vos libertará. E aí temos também na obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec, que a Lara comentou, né, bem definiu o Espiritismo da seguinte maneira: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinos dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, ambas definições trazem a nosso conhecimento, trazem ao nosso entendimento que o esclarecimento das verdades morais, com foco no Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? A gente não pode, então, conceber o Espiritismo sem a presença de Jesus, porque Jesus é nosso modelo e guia. Então, não temos como ter o Espiritismo sem Jesus se fazer presente na obra, pois é este Espírito excelsior que traz ao mundo a luz divina, que dissipa todas as trevas e todas as ignorâncias que há
no ser humano que há no mundo. Como o Emmanuel nos disse agora há pouco, né, que o Espiritismo liberta as consciências das trevas da ignorância. Então, eu vejo o Espiritismo como a luz que brilha mais alto em nossas cabeças, mais alto na nossa consciência, que abre diante de nós toda a verdade que está ocultada desde o princípio da Terra até o futuro da Terra. Por que eu digo isso? Porque nos foi muito tempo, né, foi ocultado de nós a presença do plano espiritual, a atividade através da mediunidade, né, que o plano espiritual nos trazia, era mais oculta. Porque lá atrás, antes de Kardec, o espiritismo, as doutrinas espíritas, na verdade, a presença do mundo espiritual, as atividades mediúnicas eram restritas a um grupo. Nos templos, né, templos de iniciados, né, de pessoas que iniciavam na espiritualidade, tinham que se dedicar vários anos, né, tendo disciplina, tendo ali os conhecimentos mais básicos, para depois despertar a mediunidade, para depois poder entender os princípios da espiritualidade. Então, com a presença do espiritismo na Terra, facilitou, né, e deu um upgrade na Terra, né, porque trouxe toda a verdade que estava restrita ou ocultada das pessoas mais comuns, para poder aprender e entender, então, que o plano espiritual está sempre presente na Terra, sempre esteve presente. Então, é como eu falei, né? O Espiritismo é a luz que brilha no mais alto para trazer para nós a verdade que foi ocultada. Então, para encerrar a minha primeira passagem aqui, eu queria falar o seguinte: o Espiritismo ele não é só uma filosofia de vida, não é só uma religião racional, não é somente uma ciência de observação dos fenômenos da natureza, mas, acima de tudo, o Espiritismo é a revelação prometida por Jesus, é o Consolador prometido. Ou seja, o Espiritismo trouxe, então, Jesus, que estava lá no céu, muito longe de nós, trouxe Jesus para perto de nós, para andar junto conosco, para caminhar junto conosco, para estar conosco sempre, em todas as atividades que nós desempenhamos, seja familiar, seja pessoal, seja profissional, não importa. Jesus sempre estará conosco, sempre caminhará conosco. Então, é importante que nós saibamos que Jesus nos abraça, que Jesus nos consola, vibra de alegria em todas as felicidades que nós tenhamos em nossas vidas. Dessa forma, nós devemos sempre estar buscando Jesus em todas as atividades que nós desempenharmos em vida, seja em pensamento, seja na prática, ou seja na família, na atividade profissional, na atividade pessoal, não importa. Sempre que você fizer uma atividade, faça pensando em Jesus. Faça trabalhando e criando aquela situação para que Jesus fique feliz conosco. Então, eu reforço mais uma vez, não existe espiritismo sem Jesus. Não é mesmo, Lara? É verdade, Jefferson. Né? Afinal, o espiritismo é cristão, né? Não tem jeito de ser diferente. E a base da doutrina espírita, né, na verdade, ela é ali a codificação de Allan Kardec, né, que organizou através da orientação do Espírito da Verdade, que é Jesus. Né? Então, não tem como ficar, né, separado, não tem como retirar Jesus dessa equação, gente. Né? Sinto muito aí quem pensa de forma diferente, está equivocado. Né? E qual é essa base doutrinária do espiritismo, né? Que a gente pode resumir ali a obra de Kardec. Vamos tirar 7 pontos principais, né? Qual que é? A existência de Deus, né? Por quê? Porque Deus existe, é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo, bom, né? Criou tudo que existe, o universo, todos os seres animados, inanimados, materiais, imateriais, né? Então, a existência de Deus é o primeiro ponto. O segundo é a existência e a imortalidade da alma, né? Porque nós somos espíritos. Né? E o mundo espiritual é um mundo primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Né? O espírito é um ser real que está
circunscrito. Em certos casos, ele pode ser apreciado pelos sentidos da visão, né? Quem tem aí a mediunidade de ver o espírito, né? Da audição, de escutar o espírito, do tato, né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Né? O espírito passa por muitas encarnações para se depurar, né? Para evoluir, para se aperfeiçoar moralmente, quer seja na Terra, quer seja em outros mundos. Né? A vida material é, na verdade, uma prova, né? Um aprendizado a que os espíritos devem se submeter, né? Várias vezes, né? Até que seja atingida a perfeição. Né? Então, se a gente olhar para o panorama da Terra agora, né? Nós vamos ter uma jornada aí gigantesca, né? Para chegar na perfeição, porque né? O povo daqui não tá fácil, né, gente? Então nós vamos demorar um tempo aí para chegar à perfeição. O quarto ponto é a evolução dos espíritos, né? Por quê? Porque as diferentes existências através da reencarnação, né, as existências corporais dos espíritos, né, quando a gente mergulha nesse corpo de carne, né, elas são sempre progressivas e jamais retrógradas, né? As qualidades da alma, né, são as do espírito, né? Então, o homem de bem, aquela pessoa que você olha, nossa, ele é uma boa pessoa, tá? É a encarnação de um espírito bom. E quando você olha para uma pessoa falando, nossa, essa pessoa fez essa perversidade, né? Matou, fez não sei o quê, é a encarnação de um espírito ainda impuro e ignorante, né, das leis de Deus, ou que se escolheu ali o caminho da maldade, né? Então, assim, nós temos diferentes existências em que nós vamos evoluindo, né? Então, a evolução do espírito é uma premissa do espiritismo. O quinto ponto que a gente pode tirar é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, assim, vamos lembrar que Jesus falou, né? Há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, olha, os espíritos que estejam encarnados ou não, né? Eles habitam diferentes globos aí do universo, diferentes planetas, né? São as diversas moradas da casa do pai. Né? Então, os mundos, né? O homem é realmente muito insignificante, né? Para achar que ele é o único planetinha habitado, né, gente? Não somos, é evidente. Né? Só na nossa galáxia aí tem bilhões de planetas, como é que só o nosso pode ser habitado? Que coisa mais tacanha, né? Você ter o seu ego lá nas alturas, né? Não pode, menos, né? Menos. O sexto ponto é a comunicabilidade dos espíritos, que a gente pode ressaltar, né? São essas relações, essas comunicações dos espíritos com os homens, né? Elas podem ser ocultas, né? O espírito, nós temos o nosso mentor, né? Que está ali, fala com a gente, né? Sussurra ali no nosso ouvido, te dá uma intuição, né? Ou ela pode ser ostensiva. Né? No caso daquelas pessoas que têm a mediunidade desenvolvida, né? Que vieram com essa missão da mediunidade. Né? Então, assim, os bons espíritos, eles nos incitam ao bem. Né? Eles nos sustentam nas provas, nos desafios que nós enfrentamos, nas dificuldades, nas enfermidades. Né? Eles nos ajudam a suportá-las com coragem, com resignação. Agora, os maus espíritos nos induzem ao erro, né? Nos induzem à vingança, ao ódio, ao rancor, né? E por aí vai. O sétimo ponto que a gente pode tirar é a moral dos espíritos, né? Porque a nossa evolução precisa ser moral, principalmente, né? E qual que é a moral dos espíritos? A mesma do Cristo.
a mesma de Jesus. Qual que é a principal coisa que Jesus falou para nós? Faça aos outros o que você queria que fosse feito a você. Ou seja, faça o bem, não faça o mal. Você quer que alguém faça o mal a você? Não. Então, por que você vai fazer mal para o outro? Criatura? Né? Então, nós temos que puxar nossas próprias orelhas de vez em quando, né? Quando às vezes a gente tem algumas ideias aí de jirico, né? Fala assim, opa, peraí, Lara, calma aí que esse não é o caminho. Então, assim, nós temos que fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Né? Então, se a gente não quer que seja feito mal a nós, nós também não podemos fazer mal ao outro, né, gente? Não tem jeito, né? Então, assim, a base do espiritismo é essa, trazida por Allan Kardec na sua codificação, né? São 5 principais livros, né? Tem outros, mas os principais são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? Ou a Justiça Divina, segundo os Espíritos, e esqueci um, hein? Qual que é? Céu e Inferno e o... Eita, gente, esqueci um. O Livro dos Médiuns, claro, né? Fui ali consultar minha colinha, porque a codificação fica aqui em cima da minha mesa e eu me esqueci do Livro dos Médiuns, né? Então, assim, tudo isso a gente pode tirar esses 7 princípios básicos que são realmente a base da doutrina espírita, da filosofia dos espíritos, né? Agora fui rapidinho, hein, Jefferson? Falei de acordo. Tranquilo, Lara, fica tranquilo. Acho interessante a abordagem que a Lara fez, porque nos mostra que o Espiritismo tem base, tem ali os princípios que vai dar o norte para nós podermos seguir nossos estudos, a nossa prática, a nossa vivência, né? A nossa experiência, no sentido de aprender, compreender, obter conhecimento. Então, o Espiritismo nos proporciona a fazer esse resgate de encontrar a nós mesmos através das presenças de o espiritual está ali atuando sobre nós, os espíritos, né? Nos intuindo, nos inspirando, e nós, então, com esse apoio invisível, nos traz, então, um direcionamento que vai nos proporcionar o mais amplo e mais útil de nossas vidas. Ou seja, nos traz, então, a possibilidade de criar todo o caminho que nós precisamos passar para poder evoluir, poder também aprender. Porque nós estamos aqui também aprendendo, somos aqui aprendizes, na verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar ensinando, passando um pouquinho do conhecimento que nós temos para as pessoas que estão ou na retaguarda, ou que estão com algumas dificuldades naquele âmbito que nós já conseguimos vencer, mas sempre focando nas bases que a Lara já falou, naquelas bases que vão nortear o nosso entendimento, nosso caminho espírita na nossa vida. E muito importante também entender que a primeira obra da codificação, né, o Livro dos Espíritos, é uma obra que traz diversos esclarecimentos em forma de questionários, em forma de perguntas e respostas, onde Allan Kardec faz as perguntas e os espíritos retornam com respostas, né, através da presença de médiuns, né? E então a Lara já falou muito bem sobre os princípios, né, que nós temos no espiritismo, mas é muito importante que nós entendamos que a moral, né, que os espíritos nos trazem, os espíritos superiores nos trazem, além de tudo, é nos trazer as leis morais, a moral cristã, nos apresentando informações importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento, possibilitando, assim, nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento intelectual. Isso são questões importantes para nós. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre o Evangelho no Lar? Qual a importância dele para o espírita? O Evangelho no Lar, gente, é transformador. Como é que ele melhora a vibração da sua casa, viu? O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião semanal ali, se separa um dia da semana,
né? Mas um dia e uma hora que você estabeleça e você vá cumprir aquele compromisso com os espíritos, porque eles vão estar ali com você, né? Para que você possa estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, fazer as suas preces, né? A finalidade de se fazer o Evangelho no lar é estudar, né? Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, criar o hábito do estudo evangélico, né? Da oração em família. É você higienizar ali espiritualmente o lar, por meio de bons pensamentos, de sentimentos elevados, né? Naqueles momentos ali de prece, de paz, de união, é fortalecer os laços de afinidade familiar, né? Vocês sabem qual foi o primeiro culto no lar? Para quem não sabe, eu vou contar. Está descrito lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, né? Que tem o título Culto Cristão no Lar, a mensagem. Neio Lúcio vai contar que Jesus, os apóstolos ali, estavam na casa de Simão Pedro, né? Eles estavam ali conversando e tal, uma noite agradável, né, de lua. E Jesus percebeu ali que a conversação precisava tomar um novo rumo, né? Um rumo mais produtivo, né? Mais edificante. E aí, Jesus vira para Simão Pedro e fala assim: Ô Simão, o que faz o pescador quando ele vai no mercado ali com o que ele pescou, né? Com a pesca dele ali do dia? Aí o Simão Pedro olha para ele assim e fala assim: uai, mestre. Uai é de mineiro, né? Mestre, a gente escolhe os melhores peixes ali, né? Ninguém. Desculpa. Ninguém compra resíduos de pesca, né? Aí Jesus sorriu para Simão Pedro e pergunta: e o oleiro, né? Aquele que faz ali, oleiro é aquele que trabalha com barro, né? Que faz os vasos de barro e tudo. E o oleiro, pergunta Jesus, que faz para atender à tarefa que se propõe? E aí o Simão Pedro prontamente responde, né? Ah, Senhor, ele modela o barro, né? Imprime-lhe ali a forma que ele deseja. E aí Jesus olhou e insistiu mais uma vez. E o carpinteiro? Como é que ele faz para alcançar o trabalho que ele pretende, né? E aí Simão Pedro falou, ele vai pegar madeira, vai usar aquelas ferramentas ali, serrote, martelo, né? O enxó, o formão, para ele aperfeiçoar ali aquela matéria, aquela peça bruta, né, de madeira. E aí Jesus cala por alguns instantes e fala para Simão Pedro o seguinte: olha, e fala para todo mundo que está ali. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Vou abrir um parênteses aqui. Vejam por que a família é tão importante, gente. Né? Jesus vai continuar dizendo assim, olha, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então vejam, gente, a paz no mundo, como diz Jesus, começa ali na nossa casa. Se a gente não aprender a viver em paz com a nossa família, né, nas paredes que sustentam o nosso lar físico, como é que você quer paz no mundo? Se a guerra está ali na sua casa. Então a paz começa em casa. Se a gente não se habituar a amar aquele que é mais próximo a nós, que é o nosso familiar, nosso pai, nosso irmão, nosso avô, a nossa família, como é que a gente vai respeitar Deus? Jesus fala isso. Como é que você quer respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Você é incapaz de amar quem está vivendo com você na sua casa. E aí Jesus
diz para Simão Pedro, né? Maravilhoso. Ele fala assim: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então vejam, o que Jesus está falando para Simão Pedro é: vamos sentar aqui e fazer uma conversa melhor, mais edificante. E aí, Simão Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, seja feito como o Senhor deseja. Então Jesus convida quem está ali, né, para uma palestra mais edificante, né, para uma meditação mais elevada. Ele desenrola ali, né, os escritos antigos, né, o Velho Testamento, né, dos profetas e tudo, e ali se dá, então, o primeiro culto cristão no lar. É maravilhoso, né, gente? Que o primeiro evangelho no lar tenha sido feito por Jesus, né? Então, assim, faça o evangelho no lar, na sua casa. Você vai ver, se você está passando por problemas na sua casa, de relacionamento ali, problema com o filho, problema com o marido, faça o evangelho. Você vai ver como a sua casa é inundada de luz, de bênçãos, né? Convide as pessoas do lar, se elas não, as crianças também, viu, gente? Se elas não quiserem ir, não tem problema não, faça você sozinho, mas faça, né? Pega ali um livro, né? Ou o Evangelho, a Bíblia, um livro, por exemplo, do Chico, Fonte Viva, Vinha de Luz, né? Para que haja harmonização de todos ali, faça uma prece inicial, né? Agradecendo a presença de Jesus. Vamos lembrar, Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também estarei. Ah, Lara, mas eu faço o evangelho sozinho porque ninguém quer fazer, ou eu moro sozinho. Chama o seu mentor não está contigo ali? São 2. Então, ó, faça sim o evangelho, né? Faça a leitura e o comentário ali de uma passagem. Abra o evangelho a esmo. Abre ali do jeito que você quiser. Tenho certeza que aquela mensagem ali que você vai abrir, você está com algum problema ali, vai ser uma luz para você, né? Abra o evangelho, faça a leitura, peça, se tem mais gente fazendo, peça alguém para fazer a leitura, outro para fazer um comentário do que entendeu daquela leitura, né? E, gente, o estudo ali sempre pode ser muito prazeroso, pode ser muito mais educativo se você trouxer aquele entendimento ali para o seu dia a dia, para fatos reais. Conte, olha, isso aconteceu assim, e agora aqui, lendo essa passagem do Evangelho, eu compreendo mais, né? Faça, se você quiser, faça vibrações pelos seus familiares, pelos seus amigos, né? Pelos enfermos que você conhece, não tem problema. E faça a prece de encerramento, né? Agradecendo a Jesus pela presença, pedindo a Deus aí, faça os seus pedidos a Deus, peça proteção, peça que Ele te abençoe o lar. Então, assim, escolha um ambiente da sua casa, né, que acomode melhor ali a família, né, a mesa, com as pessoas sentadas. Ah, lá na mesa da minha casa não é grande. Senta no chão, gente, bota o evangelho lá, não tem problema. Não arrume desculpa para não fazer o evangelho, né? Faça a reunião religiosamente, gente. Aqui na minha casa, eu faço toda quarta-feira às 10h30 da manhã, que é o horário que nós estamos todos aqui em casa. Então, e assim, o engraçado é que assim, um dia tocou a campainha 5 minutos para a gente fazer o evangelho no lar. Era minha vizinha. E aí ela falou: ah, vocês estão fazendo, posso fazer também? E ela vem praticamente em todas as quartas-feiras, ela vem fazer o evangelho com a gente. E é excelente. Se você mora em prédio, gente, você vai ver como que você tem um vizinho ali problemático, você vai ver como essa energia, essa vibração de luz atinge todas as pessoas do prédio, né? Então, assim, se você quiser, coloca ali uma jarra de água, um copo de água ali para ser magnetizado ali pelos benfeitores espirituais, né?
Então, assim, convida a criança. Ah, Lara, tem muita criança aqui, não tem problema, convida a criança. Pega um pedacinho de folha, se a criança não fica quieta, pega um pedacinho de folha, bota a criança ali para desenhar enquanto ela está escutando o evangelho. Olha, desenha aí o que você entendeu da mensagem. Insira a criança, né, nesse contexto do evangelho. Né? Fala assim, desenha aí para a mamãe o que você entendeu ali que Jesus falou, que fulano falou. Então, você traz a criança, não tem problema. E o evangelho, gente, não precisa ser 10 horas, né, de explanação. 15 minutos, 10 minutos, não ultrapasse muito tempo, não, mesmo se você tiver criança, então, 10, 15 minutos, né, no máximo ali 20 minutos, 25, não tem necessidade de ser longo, né? Use os livros ali da codificação espírita, né? O Evangelho, use os livros de Chico Xavier, eu falei, né? O Fonte Viva, o Ceifa de Luz, o Vinha de Luz. Então, assim, faça o Evangelho, faça o Evangelho. E olha, o Evangelho ele é tão transformador, gente, que se você estiver passando por dificuldade na sua casa, vem a serenidade, vem o auxílio do mais alto, experimente fazer, é realmente transformador. E a importância do Evangelho, vou falar para vocês, sempre que eu penso nisso, a gente fica falando sempre, chovendo no molhado, né? A mesma coisa. Mas tem um texto do Casimiro Cunha, que para mim é a melhor explicação da importância do Evangelho no lar. Está lá no livro Luz no Lar, a mensagem se chama O Cristo em Casa. Né? Porque você está convidando Jesus para vir à sua casa fazer o culto no lar com você. Né? Ele mesmo não falou? Então você começa o seu culto assim: Senhor Jesus, agradeço a sua presença aqui na minha casa, te convido para estar conosco aqui, te agradeço a presença. Né? Você está chamando Jesus, convidando ele para estar com você, e ele vai estar. E o Casimiro Cunha, permita-me ler, Jefferson, ele diz assim, de forma brilhante: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quanto possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após, lê, meditando o texto renovador da boa nova sublime que é fonte de todo amor. Verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Serpentes envenenadas do orgulho torvo e escarninho, sob o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Dificuldades e provas, na dor amargosa e lenta, são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E o trabalho, por mais rude no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. É que na bênção do Cristo clareia-se-nos a estrada, e a nossa vida ressurge luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O evangelho em tua mesa é pão da divina luz. Tem explicação melhor do que essa? Não. Então, façam o evangelho no lar. Realmente é transformador, gente. Belíssimo, né, Lara? Muito bonito, né? Então, pessoal, Casimiro Cunha é maravilhoso, né? Muito bom mesmo. Então, antes de você falar sobre o Evangelho, né, eu não vou me estender muito, queria só falar uma coisa que eu acho interessante, tá? Que a Lara abordou ali, meio de forma superficial, até porque não é o tema aqui, né? Mas a gente fala muito sobre caridade no Espiritismo, né? E é importante a gente nunca se esqueça que a caridade começa no lar, o amor começa no lar, a justiça começa no lar. Tudo que você for praticar no Espiritismo começa no lar.
Começa na sua vida, na vida daqueles que você está vivendo no lar, tá? Então, nunca se esqueça que algumas pessoas, né, elas vivem a caridade fora, de forma exterior, mas não vivem dentro de casa. Mas nós, espíritas, temos que viver tudo, se a gente for colocar em prática, colocamos sempre no nosso lar, como primeiro templo, né, religioso, que é o lar, né? Então, o primeiro templo religioso é nosso lar. Então, nós temos que viver para Jesus ali, né? Em relação ao evangelho do lar, ela é uma necessidade em toda parte. A gente vive hoje um mundo tão cheio de caos, cheio de pessoas que querem fazer bem, fazer o mal, querem trazer o bem para si próprio, ou seja, através do egoísmo, querem utilizar a vaidade, o orgulho, para poder pisar em cima dos outros, né? Então, a gente vive um mundo totalmente conturbado, onde a gente não sabe, às vezes, se colocar da maneira correta. Mas, para a gente poder aprender como se colocar da forma correta, a gente precisa ter equilíbrio, porque só o equilíbrio vai nos dar, então, o posicionamento correto, a forma correta de lidar com certas situações. Então, o evangelho é aquela energia junto da oração que vai possibilitar que tenhamos, então, equilíbrio no lar. E como eu falei no início, tudo começa no lar. Então, equilíbrio é muito importante. Então, Lara, para a gente poder terminar aqui, gostaria que você fizesse as considerações finais e falasse sobre quais são os livros que você indicaria para as pessoas que estão começando a aprender espiritismo hoje. Vamos lá. Vou indicar os livros primeiro, antes das considerações finais. Claro, né, gente? A gente só pode começar por Kardec, né? Então, olha, vou falar aqui as obras ali pelo ano de publicação, tá? Na ordem cronológica. O Livro dos Espíritos, depois, O que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obras póstumas. Indico também, leiam a Revista Espírita, foi publicada de 1858 a 1869, você acha de graça na internet. Tá? Até no site da FEB você consegue baixar ali as revistas espíritas, é um conteúdo riquíssimo. E claro que eu não poderia deixar de citar, né, Jefferson? As obras de nosso querido Chico Xavier, né, gente? Todas as obras de Chico, mas comece ali lendo André Luiz, né? Tem Nosso Lar, Os Mensageiros, né? Os livros de Emmanuel, né? Emmanuel, gente, é fantástico, né? Leiam Paulo Estevão, é o meu livro do coração. Leiam Paulo Estevão, leiam Há 2000 anos, 50 anos depois. As obras de Humberto de Campos, né? Tem a Boa Nova, tem uma série de livros, né? E o Lúcio. Então, leiam, gente, estudem, tenham o hábito de estudar, isso é muito importante, né? Buscar o conhecimento é muito importante. E vou terminar aqui, Jefferson, dizendo o seguinte: olha, o espírita cristão, gente, ele é sempre chamado aos problemas do mundo, né? Como diz Bezerra de Menezes. Para quê que nós somos chamados aos problemas do mundo? Para a gente ajudar a solucionar esses problemas, né? Para a gente fazer bem esse trabalho, contudo, nós temos que silenciar a discórdia, nós temos que silenciar a censura, a intolerância, a falta de paciência, né? E dilatar o entendimento do dever a ser cumprido e do amor de servir, né? Então, não vamos cair na ilusão no que diz respeito às nossas tarefas, né? Se você é espírita, você tem as suas tarefas a cumprir, porque cada um de nós é chamado a fazer luz no mundo. Como que você faz luz no mundo? Começa por você mesmo, né? E aí você vai acendendo a luzinha em você e você vai conseguindo achar outras consciências, atingir outras consciências. Para quê? Para que a gente possa dissipar as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Né? Emmanuel diz isso, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Como é que se expressa essa força?
no sentido de serviço, fraternidade, entendimento e educação. Se a gente trocar, tem uma frase de Kardec, né, que é vamos dizer assim, o mote do Espiritismo, mas se a gente trocar nessa frase de Kardec, que eu vou dizer, o conceito de salvar por livrar da ruína, ou de preservar do perigo, a gente vai entender muito mais largamente o que Allan Kardec quis dizer de forma brilhante na sua frase inesquecível. Fora da caridade não há salvação. Caridade é amor em movimento. Então, é o mesmo que dizer, fora do amor não há salvação. Fora do amor, a gente cai em ruínas. Fora do amor, a gente está em perigo. Então, gente, vamos pegar essa frase de Kardec e trazer para o nosso coração. Fora da caridade não há salvação. Muito bem, Lara. Muito bom. Pessoal, eu gostaria de falar o seguinte, que o que a Lara falou, que ela abordou, os livros que ela abordou, né, sobre a doutrina espírita, do Allan Kardec, do Chico Xavier, são obras que eu recomendo para você começar, tá? Mas eu gostaria de trazer aqui algumas obras que são para as pessoas que não têm muita facilidade de aprender, tá? A primeira obra que eu indico para quem está começando agora o Espiritismo, que tem mais dificuldade de entender algumas palavras, né? É o Espiritismo na sua mais simples expressão, de Allan Kardec. A segunda obra que eu recomendo é O que é o Espiritismo. Esse seria uma obra assim, muito bacana. A terceira obra que eu recomendo é o Evangelho sobre o Espiritismo, também de Kardec. Então, são as 3 obras que eu recomendo de Kardec para você começar a aprender. Tá? Depois, eu indicaria você estudar a Violeta na Janela, da Vera Lúcia Manezek, do Espírito Patrícia. A quinta obra que eu indicaria é Nosso Lar, do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. A sexta obra que eu indicaria é O Diário de Sofia, da Nina Aroeira. É um livro magnífico, né? Quem não conhece, vale a pena você ler, tá? A sétima obra que eu indicaria é o livro Libertação. A oitava obra que eu indico é o Livro dos Espíritos. Depois vem Sinal Verde, que é do André Luiz e Chico Xavier, e Pensamento e Vida, que é do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, essas são as 10 obras que eu indico para você que quer começar a aprender o Espiritismo, que tem mais facilidade de aprender. Tá? E caso você quiser também, Jefferson, eu quero também aprender mediunidade, onde começa? Além das obras que a Lara falou, e aquelas que eu falei agora há pouco, eu indicaria também vocês começarem também o estudo pelo livro Mensageiros, que é um livro magnífico, principalmente os 10 primeiros capítulos aí são muito importantes para quem quer ser médium. Depois o livro dos Missionários da Luz, né, que é do André Luiz também e Chico Xavier, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, magnífico, esse livro é magnífico. Seara dos Médiuns, de Emmanuel, Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro magnífico também, para quem quer entender como funciona a Casa Espírita no âmbito espiritual. O Livro dos Médiuns, esse livro aqui é o livro principal, né, aqui que vai nos dar a base, né? Depois tem o Passe Espírita, do Luiz Carlos Gurgel, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz e Chico Xavier, O Mundo Maior, também do André Luiz e Chico Xavier, e, por último, eu indicaria Os Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier e André Luiz. Essas seriam as minhas opiniões, as minhas indicações para quem não tem, que tem dificuldade de entender, de compreender certos termos ou uma linguagem mais robuscada, né? Ou que não tem muito conhecimento, ou que não quer estudar, tem preguiça de buscar no dicionário, indicaria você começar por esses livros aqui. Então, Lara, já que a gente fez as considerações finais, gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, pela oportunidade de aprendizado de hoje. Eu aprendi muito hoje. E eu gostaria também que vocês pudessem indicar esse programa para outras pessoas que estão conhecendo o Espiritismo agora, ou que são simpáticos ao Espiritismo, para que pudessem também estudar o Espiritismo. Essa abordagem que a gente fez hoje aqui no programa vai ajudar vocês a ter um norte. Lógico que o norte sempre será
as 5 obras de Allan Kardec. Sempre que você tiver dúvida, sempre que você quiser comparar alguma coisa, ou questionar algum conhecimento, utilize sempre como base as 5 obras de Allan Kardec. Tá? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. E agradeço mais uma vez a Lara pela presença, pela bondade de estar aqui conosco. Né? Muito obrigado, Lara. Uma boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco até agora. Né? Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Bom